primeiro aspecto, né, que já torna impossível uma equiparação entre Atanásio e Lefebvre é a questão do concílio. O Atanásio passou a vida inteira dele defendendo o concílio, não sendo contra o concílio. O segundo aspecto, que aí realmente os tradicionalistas geralmente eles mostram um certo desconhecimento, é a querela entre Atanásio e Melécio de Licópolis. Talvez a maioria de vocês, né, vocês que estão nos escutando agora, talvez vocês nunca tenham ouvido falar de Melécio de Licópolis. Você conhecia Melécio de Licópolis, Caio, antes de falar comigo? Sinceramente, eu não conhecia, professor. Então, pois é. Melécio, né, o Melécio, ele era um bispo do Egito, um bispo da cidade de Licópolis, certo? Que fez exatamente o que o Lefebvre fez. Ele ordenou bispos e sacerdotes fora de sua jurisdição. E Atanásio passou a vida inteira combatendo Melécio. Melécio criou um cisma na igreja do Egito. Nós chamamos de cisma meliciano, por causa de Melécio, né, tá? Então, o Melécio de Licópolis causou um cisma na igreja no Egito, exatamente por quê? Porque ele ordenou sacerdotes, né, à revelia, tá? Então, ele fez exatamente aquilo que o Lefebvre fez. E o Atanásio não apoiou o Melécio, mas pelo contrário, ele passou a vida pastoral dele todinha lutando contra Melécio e os seus seguidores. Então, só esses dois aspectos já são suficientes para a gente desconstruir toda essa retórica falsa, tradicionalista, que procura equiparar Atanásio a Lefebvre. Né? Então, Atanásio, ele realmente, desculpa a palavra, ele demonizava Melécio e seus seguidores. Tá? Nós temos, mais uma vez, vários relatos, por exemplo, Vida e Conduta de Santo Antão. Na Vida e Conduta de Santo Antão, que foi escrita por Santo Atanásio, não sei se vocês já ouviram falar da Vida e Conduta de Santo Antão. Santo Antão é tido como o pai dos monges, né? O primeiro monge, né? Enfim, a biografia dele foi escrita por Santo Atanásio. E Santo Atanásio coloca na boca de Santo Antão, né? Faz questão de relatar isso, uma condenação dos milicianos, né? Antão falando que os milicianos estão errados, né? Em outros momentos, nas suas próprias cartas pastorais, né, e festivas, tá? Atanásio faz uma série de acusações aos milicianos. Né? Então ele fala, por exemplo, que os milicianos eles roubavam corpos de mártires e transferiam os corpos de mártires para outras localidades, para nessas outras localidades construírem santuários em honra desses mártires. Né? Então, Atanásio condena esse tipo de prática. Tá? Então, basicamente, os milicianos foram, junto com os arianos e com os semi-arianos, os milicianos foram os grandes inimigos de Atanásio. Eu diria que no contexto interno, né, ali no contexto doméstico da Igreja do Egito, os milicianos foram até mais inimigos de Atanásio do que os próprios arianos, porque o arianismo foi algo que se espalhou por todo o universo cristão, né? O miliciano era algo do Egito. Então, assim, digamos assim, era algo que estava acontecendo no quintal do Atanásio. Né? O Atanásio precisava resolver aquilo sozinho. Tá? Então, a atitude de Atanásio em relação ao Melécio e a relação ao cisma que o Melécio provocou em relação aos milicianos, aos seguidores do Melécio, era uma atitude bastante hostil. Não faltaram condenações de Atanásio, não faltaram repreensões de Atanásio em relação ao Melécio. Não faltaram. Tá? Então, como eu disse, o Atanásio condenou exatamente o que Lefebvre fez. Né? Ordenar fora da sua jurisdição e, com isso, criar um cisma. Tá? Então, Atanásio jamais elogiou Melécio, muito pelo contrário. Né? Repito, o grande inimigo doméstico de Atanásio foi o Melécio. Tá? É isso.